Seja muito bem-vindo ao canal Dunk 3D, o maior canal de odontologia digital e impressão 3D que você vai encontrar na face da terra, nesse YouTube, qualquer lugar que você vá procurar. A gente vai falar sobre uma coisa que me perguntam sempre também, sempre tem alguma mensagem sobre isso, ou aqui na própria caixinha do YouTube, né, nos próprios comentários, ou lá no Instagram. Seria os requisitos mínimos para um computador para você poder operar em odontologia digital. Bom, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Danilo Bianchi, fundador desse canal aqui maravilhoso, e eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre qual computador seria interessante você comprar, dependendo, obviamente, do seu modelo de negócio. A gente já falou um pouquinho sobre modelo de negócio, tá? Não é o intuito aqui falar qual você deve fazer ou não, vou deixar um card aqui para vocês. Mas o que eu quero dizer com o modelo de negócio é se você vai ter scanner ou se você vai ter apenas software. Isso muda, porque os dois requerem coisas diferentes. E eu trouxe aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, eu fiz uma pesquisa de campo, tá? Eu pesquisei aqui cerca de 12 tipos de scanners e softwares em geral. Não peguei todos, porque seria impossível pegar todos, mas vocês vão ver que tem um padrão entre eles. O intuito é mostrar aqui para vocês que não tem por que você comprar um computador para aquele certo tipo de scanner. Você tem que comprar um computador para scanner. Não tem por que você comprar um certo tipo de computador para software, você tem que comprar um computador para todos os softwares. Então vocês vão ver que muitas coisas se repetem aqui, muitos dados se repetem. E por que eu trouxe de scanner e de software? Porque muitas vezes você não vai comprar dois computadores para a mesma coisa. Na verdade, para coisas diferentes. Você às vezes quer comprar um computador onde você já possa mexer com tudo. Você não precisa comprar um computador para o scanner ou um computador para você ficar mexendo em software e tudo mais. Bom, eu coloquei aqui na nossa tabela requisitos mínimos, ok? Eu vou compartilhar essa tabela com vocês. Vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser mandar para algum amigo que está procurando, está pesquisando, manda isso daqui para ele entender o que a gente vai dizer aqui nesse vídeo. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos em amarelinho, né, em cor de bosta, os scanners. E aqui eu peguei o Medit, o Aitero, o Straumann, o Trishape e o Carestream. Bom, essa cor aqui, tá? Todas essas cores não querem dizer nada. As únicas coisas que querem dizer alguma coisa é o que estão nas marcas aqui. E o que seriam essas cores? Seria a dificuldade que eu tive de encontrar esses requisitos mínimos na internet. O ponto de se fazer odontologia digital é facilitar a vida de todo mundo. Não tem porquê eu ter que entrar em contato com o representante, dar meus dados lá para ele para conseguir uma informação mínima de que é saber se eu posso comprar aquele scanner, se eu vou ter que gastar dinheiro com o computador. Então muitos de vocês vão falar, mas por que você não entrou em contato com o representante e tudo mais? Esse não é o intuito. O intuito é mostrar que a empresa tem que estar a fim de te mostrar isso, porque não é nada competitivo, não é nada que vá competir com a empresa. Então essa é uma informação básica que deveria estar no início de todas as páginas desses scanners. Então a cor verde, até 3 cliques que eu dei para conseguir achar esses requisitos mínimos. O que seria isso? Eu fui lá, digitei no Google, Aitero, vai Align, por exemplo, fui lá no Aitero, Aitero Flex e achei as configurações mínimas. Então basicamente foi até 3 sites que eu tive que visitar até achar os requisitos mínimos. O que está em laranjinha é de 4 até 5 sites que eu tive que visitar, ou seja, até 5 cliques que eu tive que dar para conseguir achar essas informações. E o vermelho é mais de 5 cliques, ou seja, mais de 6 cliques que eu tive que achar. Ou no caso, né, vocês estão vendo que tem uma única aqui que está marcada, eu não achei nada sobre. Eu tinha que entrar em contato com o representante, deixar meus dados, deixar meu nome, telefone, e-mail. Eu estava zero a fim de fazer isso porque não é nada fácil. Então sim, a gente já parte de uma crítica aqui que a odontologia digital tem que ser facilitada. Não existe por que você dificultar certas coisas, principalmente isso que é simplesmente algo que eles não revendem, é simplesmente algo que eles indicam. E que eu preenchi nessa tabela? Alguns requisitos mínimos que você precisa para configurações do seu computador. Então lembrem que são requisitos mínimos, mais que isso é mais do que bom, tá? Então isso daqui é o mínimo que precisa para o software, para o scanner rodar. Então aqui eu coloquei o maquinário, né, que seria o scanner no caso, ou software, por exemplo. Aqui eu coloquei a marca, CPU, que seria o processador, a memória RAM desse meu computador, que seria o quanto ela precisa para começar a processar aquilo ali para não travar,
a placa de vídeo dedicada e o sistema operacional. Então eu usei esses 4 parâmetros que são os parâmetros básicos. Não coloquei memória aqui porque memória não tem muito a ver com o que você vai fazer nesse software, tem a ver com o que você vai guardar desse software. O que tem a ver com o software em si é a memória RAM, tá? Que é o que ele utiliza para rodar. Então vamos lá, eu peguei aqui o Scanner, por exemplo, vamos começar por eles. O Medit i500, foi super fácil de achar, não lembro com quantos cliques, mas foi menos de 3, tá? Então o Medit i500, ele precisa de minimamente um processador i7, 16 GB de RAM, uma placa GeForce e o Windows 10. O Aitero também, um i7, precisa de menos RAM. No site deles fala que não fala nada sobre placa de vídeo dedicada, então subentende-se de que não precisa dessa placa de vídeo dedicada, e o Windows 10. Já o Straumann Vivo Virtu, tá? Ele pede um Core 2, ou seja, é um processador bem fraquinho que ele pede nas configurações dele. Uma RAM de 8 GB, não fala nada sobre placa de vídeo e o Windows 10. Já o Treeshape ele puxa mais, né? Ele precisa de um i7, 16 GB de RAM, uma GeForce boa também e o Windows 8. Se você tem minimamente uma GeForce, já ajuda muito, tá? Porque a GeForce é uma placa de vídeo dedicada. O que seria a placa de vídeo dedicada? É uma placa de vídeo que vai ser usada apenas para aquele tipo de trabalho, que são vídeos pesados, que ela tem que processar uma maior quantidade de dados que são um sistema de vídeo. E aí o Carry Stream, tá? Eu procurei 3.600 deles, eu não achei nada na internet falando sobre, absolutamente nada, o que eu acho um erro tremendo da Carry Stream, que é uma empresa super forte e que deveria ter esses requisitos. Eu não achei. Caso alguém ache e tenha, por favor, manda o link aqui embaixo pra gente nos comentários. Vamos partir para os softwares de desenvolvimento. Se você não sabe o que é um software de desenvolvimento, também vou deixar um cardzinho aqui para você ir lá procurar e entender o que é esse software. Mas basicamente é um software onde você tem que desenvolver alguma coisa. Então vamos dizer que eu quero desenvolver um modelo. Eu preciso de um software de desenvolvimento, tá? Eu preciso pegar esse arquivo e desenvolver ele. Então aqui eu peguei o Blender, por exemplo, e vocês veem que todos os softwares estão marcados como verdinho. Por quê? Porque é minimamente o que ele precisa te dar para você baixar esse software. Então o acesso a ele é muito mais simples, né? Você simplesmente acha em qualquer aba desse software lá no site. Então o Blender aqui, ó, um quad-core, que é um processador super fraco, uma memória RAM de 8 GB, uma GeForce e o Windows ou Mac ele vai rodar. Já o Dolphin, que é um sistema para ortognática, né? Quem faz ortognática sabe, o Dolphin ele também é um sistema que roda com minimamente um Core 2, 4 GB de RAM e o Windows Vista. Então, basicamente, ele pega todos os Windows que tem até hoje aí. O Mesh Mixer, que eu sou fanzaço dele, tem vários vídeos aqui no canal sobre, eu vou deixar uma playlist dele aqui para você acessar. O Mesh Mixer ele não pede nenhuma CPU específica, né? Se o seu computador é um computador, ele vai ter uma CPU, ele vai ter um processador. Mas ele não pede nenhum específico, então ele roda em qualquer processador que tiver. Mínimo de 4 GB de RAM, placa de vídeo não precisa e o Windows 7. Então o Mesh Mixer você abre com qualquer computador de 2010 para cá, você vai conseguir abrir. Já o Exocad, ele é um software mais parrudão, né? Então quem tem Exocad sabe que ele tem um processador mais forte, ele precisa de um processador mais forte. Então ele também é um quad-core, 4 GB de RAM, precisa de GeForce e precisa de pelo menos um Windows 8. Esses que eu não coloquei Mac do lado, quer dizer que eles não rodam com Mac, tá, pessoal? Com OS X, né, que é o sistema operacional da Mac. Aí agora a gente pula para software de slice, que seriam softwares de corte, né? Quando você vai botar para imprimir, você usa um software de slice. E aí eu coloquei aqui o Cheatbox e o Photon, que são os mais famosos, aí, os principais. O Cheatbox você não precisa de nenhum processador, 4 GB de RAM, nenhuma placa de vídeo, ele roda em Windows ou Mac. Já o Photon também não precisa de nenhum processador e a única coisa que muda é a RAM, que ele precisa de um 8 GB de RAM minimamente para poder rodar. Não precisa de placa de vídeo e roda em Windows ou Mac, ou seja, você consegue baixar ele para Windows ou MacBook. Enfim, né, eu só li a tabela aqui com vocês, expliquei um pouquinho, mas eu tenho uma colinha aqui ó, que tem as minhas conclusões sobre tudo isso que a gente pode tirar. A primeira delas é: empresas, parem de querer viver no mundo que não é digital. O digital é compartilhamento, é sharing, é você dar ao outro aquilo que não tem por que você ficar segurando.
Então essas informações não tem por que você segurar. Então Strawman, Treeshape, Carry Stream, faça o favor de fornecer isso de maneira mais simples, porque as pessoas perguntam a mim sobre isso, e se elas perguntam a mim é porque elas não estão achando. Então eu faço esse vídeo como um valor social para que as pessoas possam ir encontrar, comprar um computador decente e comprar o produto de vocês. Então eu merecia 10% de todas as comissões que são feitas a partir desse vídeo. Vamos chegar na conclusão para scanner. Qual computador, então, seria interessante comprar para você rodar um scanner, somente scanner? Eu coloquei aqui, eu fiz uma média entre eles aqui e coloquei uma CPU com um processador Intel Core i7, isso é minimamente, tá? RAM de 16 GB, placa de vídeo GeForce, qualquer uma, tá? Qualquer uma que você tiver já vai ser de grande valia. E sistema operacional tem que ser o Windows, então quanto maior a placa de vídeo, pessoal, quanto mais potente, mais rápido vai ser o seu scanner. E um ponto que a gente bate em todos os scanners é que não tem como você fazer em OS X, ou seja, em MacBook, em iMac, enfim. Você precisa de um Windows, ok? Então não tem como fazer no sistema OS X. Já para softwares, a gente precisa de um mínimo de um quad-core, tá? De uma CPU, um Intel Core quad-core, 4 GB de RAM. Não é necessário, pela média aqui, placa de vídeo e um Windows 7 ou um Mac. Tá? Então, os softwares, em geral, eles rodam em Mac sim. Então, percebam que softwares não puxam tanto da máquina quanto o software de scanner, né? Quanto o próprio scanner dito. Obviamente, gente, que o scanner ele é um software, tá? Não é esse ponto que eu quero abordar com vocês. Mas eu quero dizer que o scanner em si, ele precisa que você tenha um computador mais parrudo, tá? Então, se você não for ter um scanner intraoral, não tem por que você ter todas essas qualificações que coloca aqui, que consequentemente deixa o computador mais caro. E percebam, tá, um ponto que eu disse que não é o MacBook, tá? Eu tenho aqui o MacBook, a gente tem o MacBook e roda o Windows nele. O Mac, ele tem um sistema que chama Bootcamp. Bootcamp seria uma reserva da memória dele para você conseguir colocar outro sistema operacional. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso, principalmente para quem for ter scanner. Por quê? Porque muitas vezes dá muito pau, dá muito erro, dá muito bug. Porque não é feito para isso, tá? Então, o sistema deles é mais interessante que ele seja, na raiz dele, o Windows, tá? Então, se você está procurando um computador para isso, opte por o Windows. Na grande maioria das vezes, esses computadores são computadores gamers. Então, você, quando for procurar, provavelmente você vai ver o nome gamer no computador e tudo mais. Agora, se eu, Danilo, fosse montar um computador agora, tá? Montar aqui com vocês, o que eu faria? Olha, se eu fosse montar uma CPU, ou seja, não um notebook, eu colocaria um processador i7, uma RAM de 16 GB, a melhor GeForce que tiver, tá? Não a melhor, talvez a melhor seja muito cara, uma intermediária aí. Windows 10 e uma memória, porque aí eu vou precisar de memória, vou precisar salvar as minhas coisas. Uma memória de SSD ao invés de HD. Um SSD de pelo menos 500 GB. Esse computador, para você montar, vai sair em torno aí de só a CPU, tá? Só a CPU eu tô falando, cerca de 7 a 8 mil reais. Agora, se você não quer montar uma CPU, ou seja, se você quer comprar um notebook pronto, eu listei alguns aqui notebooks que eu vou deixar na descrição para vocês, para procurarem, né? Para ser um notebook simples, é mais fácil do que uma CPU, né? Do que um computador grande, parado, igual esse. É bem mais fácil um notebook, que eu ando com ele para qualquer lado, do que essa CPU. Então, um notebook, as marcas mais famosas que tem esses computadores gamers, né? Que possuem esses computadores mais parrudos, mais fortes, seria o Avel e o Dell, que na verdade é o Alienware, ok? Então, o Avel, ó, eu coloquei aqui o C62 Mob. O C62 Mob, ele tem basicamente essas configurações que eu falei para vocês e está custando cerca de R$ 8.500. Também tem o Avel B-On, ok? Que está por volta de R$ 7.000. Tem também o Dell G15, que está por volta de R$ 9.000. O Alienware M1SR6, que está por volta de R$ 11.500. E aí vem o mais fraquinho deles, mas que também atende, tirando a parte da memória, mas atende também esses
esses critérios que nós colocamos aí, é o Samsung X5NP sei lá o que, eu vou deixar aqui para vocês verem. E ele tá por volta de R$6.000. Então percebam que não é um investimento barato, obviamente ninguém acha 5.000, 6.000 reais na rua, eu sempre falo isso. Mas é um investimento que você vai fazer uma vez e praticamente não vai ter que fazer mais, principalmente nessa parte de computador. Talvez tenha que atualizar o computador, ou talvez tenha que trocar a memória porque encheu, mas na grande maioria das coisas, em 10 anos você não vai ter que mexer no seu computador. E aí, só antes da gente ir, eu queria dar um conselho para vocês. Se você está comprando um computador para sua clínica, né, você vai mexer com software, vai mexer com scanner e tudo mais, não aconselharia você a comprar um MacBook. Por mais que eu falei que dá para colocar um bootcamp neles, né, que é um sistema operacional, ele fica muito travado, muitas coisas acabam atrapalhando. Esses softwares, eles não são feitos para rodar em MacBook. Agora, se você quer porque quer comprar um MacBook, igual eu tenho aqui, por exemplo, né, eu comprei ele na faculdade, usei para muita coisa, hoje mexo com softwares nele, compre um MacBook potente. Dê preferência a MacBook Pro, ou seja, ele tem placa de vídeo dedicada também. Mas se hoje em dia eu não tivesse esse computador e tivesse o dinheiro, né, também, e a escolha de comprar esse ou um Avel, eu compraria um Avel, porque para mim faz muito mais sentido que eu mexo com softwares no meu dia a dia. MacBook, pessoal, potente mesmo, menos de 17.000, 15.000 reais você não vai pagar. Vocês estão vendo aqui que os computadores, esse computador, o Avel C62 Mob, ele vai te auxiliar em praticamente tudo. Então você não precisa comprar nenhum computador a mais. Ele por 8.000 reais você acha, então você consegue pela metade do preço de um notebook, de um MacBook. Então meu único conselho é esse, tá? Pensem no que vocês querem fazer. É um computador para vocês? É um computador para clínica? Estude bem isso que eu falei para vocês. Estude para ver se você precisa realmente de um computador para scanner ou se é só para software. Se você é um laboratório, não tem por que você ter um computador para scanner. Agora, se você é uma clínica que tem um Aethereo, por exemplo, que já tem um computador embutido, ou tem um Trishape que já tem, né, tirando o pod lá, que é o Trios Mais deles lá, que eles têm um carrinho, não tem por que você comprar um computador também para scanner. Você tem que entender qual que é a sua demanda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um vídeo que sempre me pedem, sempre me perguntam. Então sempre que precisar agora eu vou enviar esse vídeo, esse link, e faço o mesmo caso alguém esteja precisando de ajuda, manda esse vídeo para a pessoa. Forte abraço e até a próxima!